Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu já estou aqui sentindo a paz do Senhor, a presença de Deus na minha vida. Eu creio que você vai sentir ao final dessa oração. Você vai se sentir mais leve, mais abençoado. Sabe por quê? A palavra de Deus, irmãos, ela é como uma água que purifica. Ela manda embora. Imagina uma correnteza aí na sarjeta da sua casa, aí da rua da sua casa. E aí tem tanta sujeira e de repente começa a chover. Aquela água vai mandando embora toda impureza, toda sujeira, vai indo embora. Da mesma forma, a palavra do Senhor vai nos purificando de dentro para fora. Amém? E eu fiquei tão feliz, irmãos, porque eu ouvi um depoimento esses dias. Uma irmãzinha chegou para mim e falou assim: pastor, eu não sei explicar, mas eu escuto a sua mensagem de manhã, na oração da manhã, e eu escuto a oração da noite. E parece que ao longo do dia acontece sempre uma situação que bate com o que o Senhor falou. E eu falei: minha irmã, isso é o Espírito Santo de Deus, eu não tenho essa capacidade. É Deus, irmãos, através da palavra dele, que toca os nossos corações, que aplica ela no nosso dia a dia, né? É muito maravilhoso ver o agir de Deus na nossa história. Então, a mensagem que eu vou trazer hoje aqui vai abrir os olhos de muita gente, porque muitas vezes nós estamos acostumados a ver o pecado no outro, mas a gente tem uma dificuldade enorme de ver os nossos próprios erros. E isso é um problema, irmãos, porque isso atrapalha relacionamentos, casamentos, até mesmo a comunhão com os irmãos na igreja, né? Então, eu vou trazer um ensinamento aqui valioso sobre aquela mulher que foi flagrada em adultério. Irmãos, se preparem porque a mensagem de hoje vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos começar? Só vou te pedir para você clicar aqui no botão inscrever-se, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas para você receber aí no celular os próximos vídeos que eu colocar. Eu não quero que você fique de fora porque milhares e milhares de pessoas estão crescendo na caminhada com Deus. Então eu quero muito que você faça parte. Eu já me considero da sua família, por mais que a gente talvez não se conheça pessoalmente, e eu acredito que você também já me considera, é o que eu espero, porque aqui realmente nós somos uma grande família na fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, irmãos, olha, eu vou ler para vocês João capítulo 8, o versículo 3 ao 11. Olha só o que está escrito. Os religiosos trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. E eles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, e a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor nos diz? Eles queriam, na verdade, apanhar Jesus numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que eles pudessem usar contra ele. Mas Jesus simplesmente se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que Jesus se levantou e disse: Aquele de vocês que nunca pecou, atire então a primeira pedra. Então, inclinando-se novamente, ele voltou a escrever na terra. E quando ouviram aquilo, eles foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Cristo se levantou de novo e ele disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, meu Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui nós vemos várias coisas acontecendo e eu prometo que eu vou detalhar para você cada ponto para que não fique dúvidas, tá certo? Mas uma coisa que eu percebo aqui é que os religiosos queriam testar Jesus para condená-lo. Irmãos, eu fico bobo de ver como tem pessoas que são tão inteligentes, até mesmo sabem da Bíblia, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, mas essa pessoa às vezes é tão ignorante, é tão burra, vamos assim dizer, né? Esses homens, eles tinham a chance de aprender com Jesus, de estar do lado de Jesus, mas não, foram os que mais rejeitaram Jesus, os que foram a pedra no sapato, vamos assim dizer, porque eles eram hipócritas, egoístas, orgulhosos, e eles viam Jesus como uma ameaça. Irmãos, é muito triste a gente ver que dentro da igreja, muitas vezes tem isso também, né? Às vezes o pastor, ele tem você como uma ameaça. Você começa, às vezes, com a graça de Deus, alcançar pessoas, ganhar almas para Jesus, e aí o pastor já fica enciumado. Mas eu não vou falar aqui só mal de pastor,
E eu quero falar também, no geral, o ser humano. O ser humano é complicado, né, irmãos? Às vezes a gente vê uma pessoa prosperando, a gente já quer ver defeito naquela pessoa. Ah, deve estar roubando, deve estar fazendo coisa errada. Ou às vezes a gente vê uma pessoa muito pobre, a gente julga. Ah, deve estar fazendo coisa errada também, porque deve estar pecando, né? Deve estar em desobediência. Irmãos, daria pra gente fazer um vídeo só falando dessas coisas, né, que a gente tem, essas manias. Mas eu fico bobo de ver aqui que esses homens queriam testar Jesus. Esses homens não queriam se converter, não queriam mudar de vida. E eles queriam que Jesus descumprisse a lei de Moisés. E aí me vem duas perguntas aqui. Eu vou lembrar para você com o passar do tempo. Mas a primeira pergunta é a seguinte: se Jesus ele veio a esse mundo para cumprir a lei, como ele mesmo disse, por que será que ele então não apedrejou aquela mulher? Já que a lei ordenava que quando uma mulher fosse flagrada em adultério, deveria ser apedrejada. Eu vou te explicar daqui a pouco. Por que será que ele não apedrejou a mulher, já que a lei ordena isso, certo? Essa é a primeira pergunta. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse assim, eu não quero que vocês pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não, eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Então aqui fica muito claro, Jesus veio para cumprir. Mas eu vou te provar aqui agora que ele não violou a lei em momento algum. Pelo contrário, Jesus quis revelar naquele momento a essência da lei, o que estava por trás da lei, certo? E agora eu vou te explicar então o que dizia essa lei. Lá em Deuteronômio, capítulo 19, a lei de Moisés exigia que as testemunhas elas fossem justas e não tivessem má intenção. Porque se elas quisessem denunciar alguém com a intenção errada, com a intenção maldosa, só para destruir aquela pessoa, o feitiço viraria contra o feiticeiro, sabe? Aquilo poderia se voltar contra ela, aquele castigo. Essa é a primeira questão dessa parte da lei. A segunda parte da lei dizia o seguinte, em Levítico capítulo 20, o versículo 10, diz assim, se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram o adultério deverão ser executados. E é aí que vem a questão. Irmãos, cadê o homem nessa história aqui? Esses homens aqui, os religiosos, eles trouxeram uma mulher, colocaram no meio da multidão para ser envergonhada. E eles trouxeram só a mulher, irmãos. Eles não trouxeram o homem. Ou seja, eles estavam querendo aplicar a lei de maneira injusta, de maneira parcial. Irmãos, os fariseus, ou seja, eles apontaram o erro, mas eles mesmos estavam cometendo erros piores. Sabe qual é o problema da gente apontar o erro para alguém? É que quando a gente aponta o erro, tem vários dedos aqui também, tá vendo? Você apontou o dedo, tem vários dedos apontados para você. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, de apontar o erro, porque esses homens eram tão pecadores quanto ela. Tanto é que nenhum deles teve coragem de jogar uma pedrinha sequer naquela mulher, porque Jesus ele foi no ponto, no X da questão, sabe? E continuando então essa história, a Bíblia conta aqui que em vez de Jesus responder aqueles homens de primeira, Jesus simplesmente se inclinou e começou a escrever no chão, na terra, sabe? E aí fica uma questão. A segunda pergunta, o que será que Jesus escreveu naquele chão? Essa é a pergunta de milhões, vamos assim dizer, né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. O que será que Jesus escreveu no chão? Irmãos, eu tenho uma sugestão. Já que a Bíblia não dá detalhes, a Bíblia não fala, eu vou me basear em uma outra passagem da Bíblia para te mostrar que provavelmente, sabe o que Jesus estava escrevendo? Ele estava escrevendo o nome dos fariseus, o nome daqueles religiosos. Jesus estava escrevendo assim no chão, Caifás. Ele estava escrevendo Anás, Zadok, que era o nome dos religiosos, entendeu? E eu vou te provar aqui que faz sentido isso aqui que eu estou te falando. Lá em Jeremias, capítulo 17, o versículo 13, diz assim, Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. Aqueles que se afastam de ti terão seus nomes escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Amém? Olha que passagem, irmãos. Aqui está dizendo que aqueles que se afastam de Deus terão seus nomes escritos no chão. E aí eu acredito que Jesus, na verdade, estava escrevendo o nome daqueles homens no chão, porque aquilo estava representando condenação, reprovação. Afinal de contas, aqueles homens, eles estavam afastados do Senhor. Irmãos, o fato de Jesus escrever no chão
Aquilo era uma mensagem silenciosa para aqueles homens. Era uma mensagem que só ele e os religiosos sabiam. Sabe por quê? Porque os religiosos conheciam as Escrituras mais do que ninguém. Ninguém conhecia mais da Bíblia, das Escrituras, do Antigo Testamento, do que os religiosos. Eles passavam a vida inteira estudando as profecias, estudando os manuscritos. Então, irmãos, Jesus, o fato dele escrever na terra, no pó, vamos assim dizer, significa que aquilo logo iria embora com o vento. Quando você escreve na areia, o vento vai mandar embora aquilo ali, aquilo vai cair no esquecimento. Da mesma forma, aquela pessoa que rejeita a Deus, irmãos, aquela pessoa será condenada para sempre. Aquela pessoa que não quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, ela será rejeitada. Não sou eu quem está dizendo isso, mas é a palavra de Deus. Ao contrário do livro da vida, quando o nome é escrito no livro da vida, irmãos, aquilo não tem como apagar. Sabe, irmãos, eu me lembro quando eu me converti e eu errava tanto e continuo errando, todos nós falhamos de diversas maneiras. Inclusive a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 3, o versículo 1, que todos nós tropeçamos de várias maneiras. Irmãos, e eu me lembro que eu pensava assim, eu acho que Deus apagou o meu nome do livro da vida, só pode ser. Ele passou uma borracha, certeza. Porque eu já nem sei mais se eu estou salvo ou não, porque eu errei, eu falhei, eu pequei, mesmo conhecendo a palavra. Mas irmãos, até que eu li esse versículo aqui, ó, Apocalipse capítulo 3, o versículo 5. Olha só o que Jesus disse: o vencedor será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí? Escreva aí nos comentários, Deus acabou de falar comigo, Deus está falando comigo hoje. Glória a Deus, isso vai incentivar outras pessoas. Irmãos, a Bíblia diz que quando um nome é escrito no livro da vida, ou seja, essa pessoa está salva para sempre, Jesus confirma diante de Deus e dos anjos que essa pessoa lhe pertence. Mas quando a pessoa não tem o seu nome escrito no livro da vida, aí eu vou ler para você o que acontece. Apocalipse 20, versículo 15. Mas quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, isso é tão sério porque a coisa mais importante da nossa vida é a salvação. Irmãos, a gente muitas vezes fica pedindo um milagre e Deus faz milagres, mas o maior milagre é aqui, ó, de dentro para fora, é o coração. Eu quero estar com Jesus quando eu partir daqui e por isso eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, não por causa dos meus méritos, porque eu sou pecador, eu sou falho, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Ele fez o sacrifício perfeito e completo pela minha vida e pela sua também. Basta que você se arrependa e creia nele como seu Senhor e Salvador e comece a caminhar com ele. Amém? Glória a Deus. Então, só para a gente encerrar aqui, irmãos, antes da gente orar, por que será que os religiosos seriam condenados? Lá naquela passagem que a gente leu lá no começo, Jeremias 17:13 diz que é porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ou seja, irmãos, eles rejeitaram Jesus, que é a fonte de água viva. Só Jesus pode preencher o vazio da nossa alma. Só Ele pode nos salvar, nos perdoar, nos purificar. E lá em João 7, o versículo 37 e 38, olha só o que Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Foi o próprio Jesus quem disse isso. E o que isso significa? Quando você crê em Jesus, a partir desse momento, do seu interior começa a fluir rio de água viva. Ou seja, Jesus começa a fluir através de você. E Jesus é perdão, Jesus é amor, Jesus é graça. E então o próprio Cristo, diante daquela mulher, ele não acusou ela, mas ele falou: eu não te condeno. Ou seja, você está perdoada, vá e não peques mais. Amém? Jesus conhecia o coração daquela mulher e ele com certeza viu o arrependimento. E ele falou: eu não te condeno, porque ele mesmo disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Irmãos, a porta da graça está aberta, basta você entrar por ela. Aproveite enquanto é tempo. A Bíblia diz que um dia vai vir um juízo sobre a terra. Mas assim como Deus poupou Noé, na época em que todo mundo zombava de Deus, todo mundo ria, todo mundo era rebelde, egoísta, promíscuo, violento, as pessoas não queriam Deus.
até que Deus mesmo fechou a porta da arca por fora e todos, praticamente todos, morreram e a humanidade foi dizimada. Somente 8 pessoas foram salvas naquela arca, Moisés e sua família, para nos mostrar que a palavra de Deus não volta vazia. Deus não está brincando, irmãos. Deus não, a gente costuma dizer, né? O diabo não brinca. Irmãos, Deus também não brinca. Deus é sério. E Jesus falou: não tenha medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Temam a Deus, porque Deus, ele pode fazer queimar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, irmãos, é tempo de arrependermos. É tempo de pedirmos perdão a Deus todos os dias. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou o quê? A gente pedir perdão. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Precisamos pedir perdão e sempre perdoar. Amém? Você entendeu essa mensagem? É uma mensagem mais dura, mas é necessária, porque a verdade liberta. Você não precisa de mais mensagens coach, mensagens de motivação. Você precisa da verdade. A verdade que vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Eu quero agora ungir minhas mãos com óleo e nós já vamos fazer uma oração. Eu quero interceder pela sua vida, mas eu quero muito, irmãos, que vocês se arrependam e entreguem a sua vida para Jesus, porque Jesus está voltando, os sinais estão apontando para isso. E eu quero muito que o seu nome esteja no livro da vida. Quando todos estiverem diante de Deus e esse livro for aberto, você vai ter a certeza que o seu nome está ali, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz para te salvar. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos então. Eu quero orar por você e a sua família. E não se esqueça, no final, compartilhe com o maior número de pessoas. Essa mensagem de salvação vai tocar muita gente, porque não sou eu quem estou dizendo, é a palavra que foi narrada aqui hoje. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença. Ó, meu Pai, nós te agradecemos pela nossa vida. Obrigado porque todos os dias o Senhor renova as Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. O Senhor é bom em todo o tempo. E Jesus, assim como o Senhor perdoou aquela mulher, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Como somos falhos, Senhor. Olha, Deus, tem misericórdia de nós. Nós não temos dimensão do quanto muitas vezes nós entristecemos o Teu coração. Senhor, meu Deus, nos perdoe pela nossa carnalidade, pelos pensamentos impuros, pelo olhar impuro que cobiça o que não deve. Pai, nos ajude a sermos santos, nos ajude a crermos em Jesus, sabendo que a salvação é pela graça, mas ela não veio de graça. Custou o sangue do Cordeiro, custou o sangue de Jesus. Pai, nós não merecemos nada, nós não somos ninguém sem Ti e nada podemos fazer sem o Senhor. Ó Jesus, obrigado por ter nos salvado, obrigado pelo Teu amor incondicional, obrigado pela paz que excede o entendimento que está no nosso coração nesse momento. Jesus, eu estendo as minhas mãos, eu te peço, derrama da Tua paz sobre essas pessoas. Quantos agora, Senhor, estão atribulados, estão, meu Deus, no meio do deserto, estão se sentindo encurralados. É como se eles não soubessem o que fazer da vida. É como se eles estivessem no fundo do poço, meu Deus, onde eles olham para o lado e não encontram nada, só escuridão. Deus, ilumina essa pessoa agora. Vai onde ela está, Senhor, e que ela sinta agora a Tua paz, a Tua alegria. Ela está te convidando, Jesus, para entrar na vida dela. Ó Senhor, toca, Jesus, salva, liberta, tira do fundo do poço. Senhor Jesus, muda a história deste homem e desta mulher, muda a vida deles, meu Pai, que eles possam declarar de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, nós sabemos que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou dentre os mortos e nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos resgatou das trevas e o Senhor nos trouxe para a maravilhosa luz do Teu reino. Ó Jesus, nos ajude a permanecer firmes e inabaláveis e que nada e ninguém nos tire da Tua presença. Meu Pai, muitas vezes nós nos decepcionamos com o ser humano, com as pessoas. Isso nos entristece tanto. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão me ouvindo, que estão muito tristes porque foram decepcionadas. E agora parece que perderam a fé no ser humano. Mas nós sabemos, meu Deus, que quando Jesus está na nossa vida, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos amar
nós conseguimos acreditar nas pessoas, esperando o melhor delas. Senhor, nos ajude a sermos mais cristãos. Queremos ser mais parecidos com Jesus. É o que te pedimos hoje e te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui e por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.